O que a gente vai falar hoje vai ser o princípio de Fermat. A ideia de você ter esse princípio, ele remete já um pouco antes de Fermat, pouco antes de 1600, pouco não, muito antes de 1600, e a primeira pessoa que considerou algo parecido em ótica foi Hierão de Alexandria, que propôs que a luz, ao propagar por dois meios, por um espelho, por exemplo, ou seja, interagir com o espelho, voltar, ou de um ponto para outro, ele escolhe o caminho mais curto, né? Isso é quase um senso comum aplicado à ótica, né? Senso comum é aqui, se eu quero chegar no lugar antes, eu vou pelo caminho mais curto. Mas qual é o caminho mais curto? O caminho de menor tempo, não é? Nem sempre, né? Então o senso comum fala isso, né? Menor tempo. Se você agora elaborar um pouco mais, e quem fez isso foi o Fermat, ele vai falar, o caminho que você vai pegar vai ser de menor tempo. Então, se você tiver uma função de tempo, você vai minimizar o tempo, não o caminho. Isso vale porque pode ser que o caminho mais curto seja difícil de passar, mais devagar. E aí você tem que escolher um outro caminho que minimiza o tempo. O princípio de Fermat ele representa algo similar em termos práticos, né? E fala que a trajetória de um raio luminoso entre dois pontos é aquele que percorre no menor intervalo de tempo. Esse princípio em ótica ele tem esse conceito, né? Mas você pode aplicar isso em outras áreas também. E uma delas que o livro Nós e a Natureza, nesse livro ele mostra, em termos práticos, esse princípio é uma pessoa, lá ele coloca um batalhão de pessoas, né? Um batalhão de pessoas caminhando num pasto, e aí se ele quer ir em direção a um ponto, que você tem uma plantação lá, uma coisa plantada, que é mais difícil de caminhar, um mato, por exemplo, né? Você não vai em linha reta em direção ao seu objetivo final. Vamos imaginar a sua casa lá, por exemplo, né? Você vai mais na parte mais fácil de caminhar e depois você entra. Como é que seria isso? Se nesse mapa aqui você tem uma divisão em que aqui você tem uma plantação, algo, milho plantado, né? E aqui pasto, campina, pampa, e você está nesse ponto A aqui. E você quer ir para o ponto B, que é a sua casinha, onde é que você mora. O que o princípio de caminho mais curto de Hierão de Alexandria falava? Que você iria por aqui, né? Mas você sabe que se aqui na plantação é mais difícil caminhar, no pasto é mais fácil, talvez você não saiba exatamente, né, o princípio de Fermat e você gaste mais tempo, mas você deve fazer uma coisa assim, né? Exagerei? E você vai ter um ponto de intersecção diferente daquele ponto, supostamente, inicial aqui. Então, esse vermelhinho aqui seria pelo Fermat. Aí depois tem um outro livro que se chama Instinto, ou O Instinto Matemático. Basicamente ele faz um monte de aplicações matemáticas em biologia, na nossa vida e tudo mais. E o experimento que ele fala lá é que não só nós sabemos do princípio de tempo mínimo. Ele fala que, provavelmente foi um experimento isso, né?
Nesse cenário aqui, onde você está na praia, e aqui você tem... Opa! Aqui você tem água, então aqui estão as ondas, né? Isso aqui é uma vista superior, tá? E aqui areia. E você está aqui brincando com o seu cachorro, e aí você pega uma bolinha e você joga aqui dentro. E o que o seu cachorro faz? Ele vai pegar a bola, porque você ensinou ele a fazer isso. E ele, não vou desenhar um cachorro que vocês vão dar risada. Aí ele vai nessa direção e, obviamente, volta e entrega a bola para você. Aí você joga para cá. Aí agora você joga a bolinha aqui. Nesse ponto. No ponto A, aqui uma segunda vez. E o cachorro muito esperto vai na linha reta, né? Você está calibrando o detector seu, sabe? Né? Você está ensinando para ele, ó, na água demora tanto, hein? Na areia demora tanto. E agora você joga bem a 45 graus aqui assim. C. E o que o cachorro faz? Ele não vai na linha reta. Ele não vai naquilo que você pensou. Ele vai, faz as continhas, né? Acha um ponto adequado aqui, mais próprio para você entrar na água, gasta mais tempo na areia e menos tempo na água, porque ele sabe que na água o negócio é mais lento. Conclusão? Cachorros também sabem princípios de Fermat. Né? Cabe agora a nós também saber. Né? E o que a gente vai fazer agora aqui? Vamos aplicar isso não mais à água, vamos aplicar isso a... reflexão e refração. Pedi para vocês fazerem o princípio de Huygens aplicado à reflexão e refração. Não porque é difícil ou porque é fácil, mas porque ele precisa de um desenho caprichado. E para você achar como que é, o que é reflexão? A lei da reflexão seria o quê? Você provar de alguma maneira que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Ou se é isso mesmo, né? Então a gente vai considerar o seguinte, para você diagramar uma reflexão, a gente vai desenhar um espelho aqui. E você vem, por exemplo, vou colocar umas variáveis aqui. Você tem uma fonte num ponto A, e você quer que essa luz, você mira essa luz, né? Você não sabe onde é que vai bater, e você quer que ela reflita num ponto B qualquer. Não vou colocar simétrico, que a gente já sabe, mas eu vou colocar algum lugar aqui assim. Nossa. Como que eu vou diagramar isso aqui? Vamos considerar agora que para ter um espelho, se essa luz tem que bater no espelho, tem que voltar. Então eu vou colocar um valor P aqui, e essa luz ela vai bater aqui, e vai sair com um ponto. Tá diferente? Isso não pode ser uma reflexão, né? Não pode ser uma reflexão, mas não é para ser também. Aí você tem aqui agora um eixo. A incidência acontece no ângulo θ1. A reflexão no ângulo θ2. E agora eu vou colocar isso aqui como uma distância daqui até aqui como x. Então significa que o ponto P ele pode variar. Se tudo isso aqui for... Eu tenho que fixar o ponto, né? Se eu fixar o ponto B, eu tenho que saber onde é que ele está. Então eu vou colocar uma distância D aqui. Uma distância D desse ponto a esse. E aqui, D menos X.
E agora eu preciso dar uma outra coordenada aqui. Eu vou colocar a distância direta aqui A e um B minúsculo. Então, qual que é o valor de P para uma situação de reflexão em que o tempo mínimo é obedecido? Eu vou chamar isso aqui de APBB, AP. Então, o caminho, só para não perder aqui para vocês, o caminho vai ser o segmento AP, não é alfa AP, mais PB. Velocidade da luz é o quê? É esse caminho aqui, né? Esse caminho, delta Z, sobre delta T. Se isso aqui é fixo, não vai variar? Ou vai variar? Não. E se variasse, eu não escreveria C, eu escreveria uma velocidade. Então, se fosse um meio diferente do vácuo, eu colocaria uma velocidade. Mas como é o mesmo meio, então eu posso falar que isso aqui é constante. No outro caso, a gente vai ser dois valores diferentes. E eu vou colocar isso aqui como achar o valor mínimo. O ΔZ é o quê? Seno desse ângulo? Não, seno não, o seno é o θ lá. Eu vou chamar isso aqui de ΔZ de raiz desse primeiro segmento ao quadrado mais, se eu chamar de x ao quadrado, mais o outro, que é o b ao quadrado mais d menos x ao quadrado. Isso aqui é ΔZ, então eu já vou apagar esse ΔZ aqui, escrever para ficar mais fácil, vou chamar aqui de ΔT igual a 1 sobre C. Tudo isso assim, tá? Fechou? Qual que é a variável que eu tenho aqui? Isso aqui não é y não, isso aqui é x. A única variável é o x. Então, se eu quero achar um ponto ótimo aqui, que eu vou escrever em função de θ, por exemplo, eu vou pegar essa variável aqui, derivar esse tempo em relação, não delta parcial, mas total aqui, x igual a zero. Esse delta é intervalo, tá? Por favor, isso aqui seria derivado do intervalo. Intervalo uma função ali que depende. Quanto que dá isso? 1c, 1 meio, aqui a quadrado, x quadrado, 1 meio menos 1, mais meio, volta um pouco. Faltou 2x, volta, isso que eu quero apagar até aqui, vezes 2x, eu quero economizar espaço aqui. Agora mais meio, b quadrado mais d menos x ao quadrado vezes, agora é 2x menos 1. Vezes menos 1, meio, estou aproximando muito rápido aqui, meio menos meio 1, vezes 2, d menos x, vezes menos 1. E agora eu vou fechar o parênteses aqui. Faltou alguma coisa? O C, ele está em todo lugar. Esse 2 aqui eu posso cortar, esse C também corta, ele vai ser 0, então vai ser 0 igual. X, tem um pequenininho lá escondido, né? Sobre raiz de
Tem um menos aqui atrás que eu vou jogar para cá. Esse 2 aqui eu posso cortar com esse. D menos x, raiz negativa, passa para baixo, b quadrado mais d menos x, 2. Corta aqui, iguala. Você tem essa relação aqui. E o que é x sobre essa raiz? O que é d menos x sobre essa raiz? X sobre isso é o seno de θ1. Então esse primeiro aqui seria o seno de θ1. E o outro é d menos x sobre aquele termo lá. D menos x é aqui em cima. Cateto oposto do θ2 sobre a hipotenusa que dá b quadrado mais d menos x. Como é que seria para refração? Você tem um meio N1, que eu vou chamar aqui. A refração seria, eu tenho uma fonte, eu quero eliminar um outro ponto, e eu não sei onde vai passar, se vai ser aqui ou se vai ser aqui. E eu quero saber qual que é a relação de ângulo que você vai ter aqui, que vai dominar esse fenômeno aqui. Temos a normal, aqui nós temos θ2. Vamos colocar umas variáveis parecidas como antes. X, nem vou mexer aqui, d menos x, opa. Então agora o seu ΔT, tá certo isso? Falta mais alguma coisa? θ1 B, e aqui você tem o ponto B. O que você precisa saber agora é que você vai ter um N2 aqui e um N1. Quanto que vale a velocidade aqui? N1 C sobre V1, C sobre V2, e isso a gente vai usar daqui a pouco. O seu tempo total ele vai ser um ΔT1 mais um ΔT2, onde o T1 seria esse intervalo aqui, e um ΔT2 seria aqui. Então você vai ter o deslocamento de um ponto A até P, seria o P seria aqui no meio, né, como outro desenho, sobre a velocidade meio 1, mais o ponto P, ponto não, o segmento PB, sobre velocidade 2. A velocidade 1 vai ser o quê? N1 por C. E esse segmento AP, como antes, A quadrado mais x quadrado, raiz. Mais V2, raiz de B quadrado mais D menos x ao quadrado.
Derivando, acontece coisas muito parecidas com antes. Deriva em relação a x. Coloca em evidência o C. N1 vezes 1 meio a quadrado mais x quadrado vezes 2x. Mais o quê? Menos meio, que está para baixo já. 1 meio que é 1 meio, fica menos 1 meio também, vezes derivado do termo em dentro, que fica 2 vezes d menos x vezes menos 1. Tudo isso igual a zero. X sobre N1 sobre C. Isso é menos, vou passar para o outro lado. Você vai ter N2, o C cortou, esse 2 aqui cortou com este. Fica D menos X sobre igualzinho anterior a menos do índice de fração. Temos aqui a lei de refração usando o princípio de Fermat.